Eu estou com uma inveja santa de cada homem que está aqui hoje. Alguém sabe a razão? É porque eu estou aqui só pela metade. Não tem nem graça isso, de você estar aí do lado da sua esposa e eu aqui sozinho. Minha esposa está viajando e ministrar em um encontro de casais ou pregar para famílias na ausência da esposa não é agradável, porque a esposa presente nos traduz segurança daquilo que estamos ministrando como sendo primariamente uma realidade em nossa vida particular. Mas o faço com minha consciência tranquila na presença do Senhor quanto ao conteúdo que haverá de ser ministrado. Eu gostaria de iniciar esta mensagem, a pregação de hoje à noite, com um exercício. Quero convidar você a fazer um exercício comigo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar no céu. Onde você estiver, feche seus olhos por um tempo. Baixe a sua cabeça. Pense no céu. Pense um pouco na realidade do céu. Que figura lhe vem à mente? Pense um pouco quando você adentrar as portas da eternidade para chegar no céu. Pense no que está acontecendo lá agora. Que imagem lhe vem à mente? Agora você pode abrir os olhos e olhar aqui para frente e observe comigo as imagens da projeção. Responda-me, essas imagens são familiares, são parecidas com aquilo que você imaginou em sua mente? De modo geral, quando nós falamos em céu, nós temos a visão de um lugar maravilhoso, um lugar belo, um lugar fantástico, e diversos autores, diversos artistas tentam expressar a beleza desse lugar através de descrições que certamente nos enchem os olhos, nos dão aquela perspectiva de, poxa, que lugar fantástico, que lugar belo, que lugar que nos traz o desejo de estar neste recinto e neste ambiente. Eu diria que mesmo aquele que não conhece a descrição bíblica em seus detalhes acerca do contexto e da realidade do céu, pode pressupor que o céu é um lugar belo, que o céu é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. Assim, eu gostaria de partir dessa realidade do céu, como sendo um lugar belo, como sendo um lugar maravilhoso, e aplicar os princípios do céu ao nosso lar. Em outras palavras, olhando para essa beleza, eu gostaria de aplicar princípios da essência do céu em nosso lar. Olhar para o céu e fazer uma analogia, uma comparação com a realidade que precisamos, que devemos e podemos ter em nossa casa. Durante nossa programação, nós fizemos a leitura de Apocalipse capítulo 4. E agora eu quero convidar você para ir um pouco adiante e ler comigo Apocalipse capítulo 5. Leia comigo os versos 11 a 14. Apocalipse 5. Versos de 11 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim em Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Dizer que ao fazermos a leitura desse texto, para partir deles, eu não quero me deter aqui ao caráter profético envolvido no texto propriamente dito, nem tampouco vou fazer uma exposição detalhada desses textos, mas apenas destacar
um princípio de suma importância que temos a partir desse texto. E o princípio de suma importância desse texto que vai nos direcionar em nossa mensagem é que no céu, Deus é central. No céu, Deus é central, ou poderíamos dizer que Deus é o centro do céu. João aqui está descrevendo eventos que se passam no céu. E então, ao fazer a sua descrição, ele nos confere uma inferência lógica, clara, de que no céu Deus é central. Se você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 4, o texto diz que João vê uma porta aberta no céu, e ele é então convocado a subir e entrar ali. João diz que se achou em espírito naquele lugar, e ele ali contempla Deus em seu trono, o seu trono de glória. Tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, Deus é rodeado de seres que o adoram de forma ininterrupta, de forma contínua. São seres que dão a Ele glória, que dão a Ele louvor, que dão a Ele honra, que reconhecem a sua grandeza, a beleza da sua santidade e o seu poder. E observe que João não faz qualquer descrição da beleza em volta do trono de Deus. Ele não faz uma descrição detalhada de um lugar com uma relva que se estende, uma grama verde, um belo rio. João não está descrevendo isso. Ele está antes destacando os seres viventes, rodeando o trono e declarando a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Lembre-se, por exemplo, da visão de Isaías, em Isaías capítulo 6, o profeta viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, como ele descreve, e esses seres estão entoando assim: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que temos aqui, o resplendor da glória de Deus é tamanho, que o profeta não tem seus olhos voltados ao que estava à parte da glória de Deus, mas ele está focando no próprio Deus. Tudo que ele fita é para destacar o resplendor da glória de Deus. Assim, João, a exemplo de Isaías, tem os seus olhos detalhados na glória do Senhor, da glória que emana do trono e não no que está ao redor propriamente dito. Em Apocalipse 21, nos versículos 9 e 10, diz que a Nova Jerusalém possui a glória de Deus. E no versículo 23 de Apocalipse, capítulo 21, desse mesmo capítulo, diz que a cidade não precisa nem de sol e nem de lua, porque a glória de Deus e do Cordeiro é que ilumina esse lugar. É a glória que emana do trono, reluzindo em seu fulgor, que destaca a centralidade que Deus possui no céu. Então, diante disso, eu gostaria que você considerasse comigo que, se nós queremos construir um céu em nossa casa, Deus precisa ser central. Se queremos que nossa casa seja um reflexo do que vimos no céu pelo relato das Escrituras, é preciso que Deus seja central. Deus precisa estar no centro. Sabe, queridos, um erro comum que as pessoas cometem é pensar no céu à parte de Deus. Observe, por exemplo, quando eu pedi para você fazer um exercício mental, eu disse: pense no céu. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos levantariam a mão se eu perguntasse: você pensou em Deus quando pensou no céu? Porque o comum quando dizemos pense no céu é: nós estamos olhando as ruas de ouro, nós estamos imaginando a relva verde, estamos olhando os anjos que estão voando, estamos olhando as crianças brincando. A figura que temos é o paraíso. Mas comumente, quando pensamos nisso, nós não pensamos em Deus. Já atentou para isso? Quantos aqui pensaram em Deus quando eu pedi que pensassem no céu? Nós imaginamos o céu em termos de um lugar maravilhoso, como verdadeiramente ele o é, mas nós não costumamos considerar a presença
do Senhor. Talvez você pensou nesse belo lugar, mas não lhe ocorreu à mente a glória que emana do Senhor no céu. Pastor, não consegui pensar em outra coisa, eu só fiquei pensando na glória, no brilho que emana do trono. Foi o que eu pensei. Pouquíssimos talvez tiveram essa imagem no exercício que fizeram. Sabe, queridos, a visão errônea de muitas pessoas é colocar Deus na periferia do céu. Ao invés de Deus estar no centro e todas as demais coisas, família, casamento, filhos, finanças, trabalho, profissão, vida pessoal, estarem na periferia disso, o comum é os cônjuges, no que diz respeito ao casamento, estarem no centro. E então Deus está na periferia, não no centro. Ele está lá, mas Ele não é central. Ele está em algum lugar ao redor de nossas vidas, ou da vida daqueles que assim o fazem, posto que Deus não é central em seu viver. Na imagem comumente projetada em nossa mente, novamente, um belo lugar, mas Deus não está projetada nela. Deixe-me destacar que Deus estabeleceu o casamento. A relação conjugal é providência de Deus. E Ele o fez para que a nossa relação expressasse a sua glória, refletisse a sua glória, desse a Ele honra. E quando cônjuges não correspondem com tal prospecção, de verem no seu relacionamento, no seu casamento, a centralidade de Deus, nós temos casamentos correndo sério risco de ruírem. E essa é a visão de muitos. Não levam em conta que o centro daquele lugar maravilhoso chamado céu é o Senhor, e logo não levam em conta também em suas vidas a centralidade que Deus precisa ter. Quem verdadeiramente conhece o Senhor sabe que não dá para pensar no céu a parte da glória de Deus. Não dá para pensar no céu somente observando as maravilhas do lugar, sem considerar a glória que emana do trono. A pergunta que surge é: Deus é central em sua casa? Deus é central em sua vida? O seu lar é um lar cristão? Considere que um lar cristão não é uma casa em que crentes residem. Um lar cristão é antes uma casa onde Cristo reina. Então há muitos que estão vivendo um cristianismo, mas que Cristo não é o centro. Estão vivendo uma religiosidade vazia, maquiada por ser evangélica, mas desprovida da essência da centralidade que Deus precisa ter. Logo, tais cônjuges se colocam no centro de seus casamentos, e quando nós temos os cônjuges no centro do casamento, é onde predomina o egoísmo e o orgulho, e não é difícil encontrar cristãos frustrados por não realizarem os seus sonhos, por não se sentirem felizes. Cristãos que estão dentro de um casamento, mas vivendo um arrependimento que, vez por outra, traduz-se no momento de raiva e de uma discussão. Por que eu fui casar? Por que eu fui entrar nessa? Eu estava melhor sozinho, eu estava melhor sozinha. Os cônjuges vivem sempre, ou vez por outra, trazendo à memória o arrependimento de terem entrado num casamento, porque os seus sentimentos estão no centro, e não a glória de Deus como alvo. Há outros cônjuges que vivem sempre correndo em busca do seu sucesso pessoal. São indivíduos que estão dentro do relacionamento, mas nunca pensando no outro, senão em si mesmo. E tais pessoas sacrificam princípios sobremodo importantes. Por exemplo, há muitos que não têm tempo para Deus, porque estão sempre correndo. Há muitos que não têm tempo para os filhos, porque estão sempre correndo. Há muitos que não têm tempo para o próprio cônjuge, porque estão sempre correndo. A questão não é tempo. A questão é estabelecer uma escala de prioridades. Nós temos tempo para o que nos é prioridade. Eu nunca saio com a minha esposa, e quando ela me chama, eu digo não tenho tempo. Não, a questão não é que você não tem tempo, a questão é que você não tem o sair com a sua esposa como uma prioridade.
Você se contenta com o básico da vida, tu vais ao teu trabalho, você ganha o seu salário, você paga as contas e pressupõe que isso é suficiente. Você não se incomoda com outras coisas. E mais, você enfeita a vida vindo para a igreja e sentando em um desses bancos. E acha que a vida deveria ser uma maravilha a partir disso. Se sua esposa pergunta, você me ama? Você então diz para ela, está faltando alguma coisa? Eu já fiz a feira, eu já paguei a energia, eu já paguei a água. E você pressupõe que isso encerra cabalmente o que é amar. Quando nós temos Deus como central, nós temos uma escala de prioridades bem determinada. Nós amamos Deus e dedicamos tempo a Ele. Nós amamos o nosso cônjuge e dedicamos tempo a Ele. Amamos o nosso filho, nossos filhos e dedicamos filhos a eles. Se uma casa não tem Deus como central, tal casa não pode desfrutar dos princípios do céu refletidos nesse pequeno lugar que Deus criou, chamado família. Casais, eu diria, parem e pensem um pouco. Que lugar Deus ocupa em seu casamento? Que lugar Deus ocupa em sua vida? Talvez seja mais fácil responder a esse questionamento através de um crivo que eu quero ajudá-lo. Por exemplo, quando eu pergunto que lugar Deus ocupa em sua vida, na sua mente pense nisso. Quanto tempo você, como cônjuge, desprende para Deus? E quanto tempo vocês, como casal, desprendem para Deus? Quanto tempo vocês têm planejado e vivenciado, vivendo a experiência de estarem na presença do Senhor como casal? Meus diletos, se tem uma coisa que fica clara em Apocalipse, é que no céu, Deus é adorado constante e continuamente. Deus é adorado de forma ininterrupta. E para haver um reflexo do céu em nossa casa deve ser um lugar marcado pela adoração. Nossa casa deve ser um lugar em que emana a presença do Senhor. De modo que quando as pessoas visitarem-nos, sintam a presença do Senhor pela nossa vida em nossa casa. Ao invés disso, há muitas casas que mais parecem o inferno do que o céu. Porque não há menção quanto à presença do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta simples, de uma atitude que para nós deveria ser simples, mas que tem muito a dizer sobre quanto nós, como cônjuges que servimos a Deus, estamos dedicando tempo ao Senhor. Quanto tempo você tem orado, investido oração pelo seu marido? Quanto tempo você ora pela sua esposa? Você, marido, tem autoridade diante de Deus para olhar nos olhos da sua esposa agora e dizer, amor, eu oro por você todos os dias. Quantos aqui têm a prática de segurarem nas mãos um do outro para orarem um pelo outro? Quantos? Quantos aqui, antes de dormir todos os dias, consagram o seu dia e o seu leito ao Senhor? Quantos? Sabe, para vergonha, eu digo, pela experiência que eu tenho consultando casais, na verdade, a última experiência que eu tive, eu perguntei a 27 casais, quantos oravam juntos? Sabe quantos oravam juntos, um pelo outro, exclusivamente pelo casal? Um! De 27 casais, um orava juntos. Quanto tempo você dedica ao Senhor? Não há atalhos para termos no nosso lar um reflexo do céu. Nós investimos tempo com Deus, nós adoramos ao Senhor, nós louvamos. Nós separamos um tempo na semana para buscar ao Senhor em família. Nas refeições, nós damos as mãos e seguramos esposo, esposa e filhos e oramos juntos agradecendo pela refeição. Ao invés disso, tem muitos que na casa, um faz o prato, prepara e vai para a frente da televisão, o outro prepara e vai para o quarto e
esfacelar da família e não tem comunhão na presença do Senhor. Que lugar Deus ocupa no seu casamento? Outro crivo está na dependência para com Deus. Você, casal, vocês têm o hábito de buscarem ao Senhor para a tomada de decisões? Antes de comprar algo, antes de estabelecer um plano, antes de pensar numa viagem, algo do tipo, vocês têm o costume de parar e consultar o Senhor, dizendo: ó Deus, é a tua vontade que realizemos isto? Senhor, a tua boa mão está conosco neste negócio que vamos realizar, nesse empreendimento que vamos fazer. Você tem esse costume de levar os seus filhos à oração? Às vezes nós queremos desconsiderar os filhos e esquecemos que, se incluíssemos eles, estávamos dando um recado para eles nos seguintes termos: olha, quanto é importante toda a casa depender de Deus. Então, antes de vir para o pré-ar, ou antes de ir para outro ministério qualquer, Mara e eu nos pomos de joelhos, e David também. Nos colocamos de joelho e perguntamos: ó Deus, a sua boa mão está conosco nos dirigindo? E como Moisés nós dizemos: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Sabe como é bom depender do Senhor e poder dizer como Davi diz no Salmo 25, verso 12: ao que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Então um pai, uma mãe não precisa se desesperar sobre qual será o caminho do filho que vai seguir. Antes eles traduzem aos filhos a segurança de ele depositar confiança em Deus para dirigir os seus passos. Confie no Senhor. Ele vai instruir o caminho que você deve escolher. Um outro crivo que destacaria, que reflete bem o lugar que Deus ocupa em nossa vida, estará na consagração familiar. Novamente, você ora pela sua esposa, marido. Você clama pelo seu marido, ó mulher. Você tem clamado quando seu esposo sai para trabalhar, ele sai pela porta e você entra no seu quarto, você se ajoelha e diz: ó Deus, guarda os olhos do meu esposo, Senhor. Senhor, livra o meu marido dos olhos da mulher adúltera, Senhor. Sua esposa sai para trabalhar e você vai e se prostra dizendo: ó Deus, guarda os olhos da minha esposa e livra-o do homem adúltero, Senhor. Você tem o costume de fazer isso? Você clama por uma vida de santificação? Isso é consagração. Você se preocupa com a vida de consagração a Deus, do seu cônjuge e do seu filho, da sua filha? Certa vez chegou um irmão na igreja e eu perguntei: meu querido, seja bem-vindo, onde está a sua esposa? E ele disse: ah, pastor, a salvação é individual, saí de casa, ficou lá. Eu chamei, disse que não vinha, estou nem aí, que vá para o inferno só. Você tem visto a sua esposa ler Bíblia? Você tem visto o seu marido ler a Bíblia? Pense aí na sua mente. Você vê o seu marido sentado no sofá lendo a Bíblia? Vê a sua esposa lendo a Bíblia? Você, esposa, tem visto o seu esposo orando? Você, marido, vê a sua esposa orando? Você não vê isso? Pois quando chegar a tempestade na sua casa, ela pode não resistir. Nenhum casal entra em ruína de uma hora para outra. É que não há o devido investimento em consagração. Você, marido, está atento, por exemplo, para as roupas que a sua esposa está usando? Infelizmente, há maridos que são insensíveis quanto a essa realidade. Há esposos insensíveis quanto a isso. De mulheres que estão se vestindo mal, de forma indecente. E certa vez, num jantar de namorados da igreja, líderes de casais, e uma irmã não estava vestida de forma adequada. E ninguém tinha coragem de dizer numa situação daquela, mas quando eu olhei, eu disse: não acredito que essa irmã vai à frente, junto com seu esposo, dirigir o culto dessa forma.
E eu, bem devagarinho, disse: meus queridos, venham aqui comigo ao canto, por favor. Porque quando a irmã entrou, inevitavelmente os olhares, não tinha como não olhar. Porque a roupa dela gritava: por favor, olhem para mim, me apreciem, vejam a minha sensualidade. Se meus queridos, venham aqui. Esposo e esposa, e eu me dirigi ao homem: meu irmão, sua esposa se arrumou em casa? E ele disse: foi, pastor. E vocês saíram de casa juntos? Foi, pastor. E vocês vieram no mesmo carro? Foi, pastor. O que foi? E vocês desceram do carro e entraram aqui nesse lugar juntos? Foi, pastor. Pois não parece. Você não viu a sua esposa se vestir? Eu tenho certeza disso. Meu irmão, com todo o respeito e temor ao Senhor, sua esposa está sendo um objeto de sensualidade para levar outros ao pecado. Você não percebe isso, meu irmão? Você está preocupado sobre a roupa da sua esposa? Talvez ela ganhou um pouquinho mais de peso e as roupas ficaram mais apertadas e as propriedades aumentaram, o negócio ficou difícil. Vigia, meu irmão. Volte, essa roupa não glorifica a Deus. Você é o sacerdote do seu lar, a consagração dele recai sobre seus ombros. Então, uma palavra aqui aos maridos: atentem para a consagração da sua esposa. Sua esposa é uma mulher consagrada, seus filhos são consagrados ao Senhor. Talvez a primeira pergunta deve ser: você tem vivido de forma consagrada a Deus como homem? Você tem guardado os seus olhos em pureza? Você tem buscado no Senhor uma satisfação muito maior do que se lançar à pornografia tão comum para destruir tantos casamentos? Sua esposa tem livre acesso ao seu celular, seja a hora que for? E quando ela não estiver vendo em ocasiões, ela pode descansar tranquilamente de que você teme a Deus e ela pode confiar em você? Um outro crivo a destacar sobre a centralidade de Deus num lar está no conhecimento bíblico que esse lar tem. Quanto você conhece a palavra do Senhor? Quanto você conhece das Escrituras? Quanto as Escrituras são citadas na sua casa? Versículos sendo aplicados em circunstâncias diversas que o matrimônio lhe traduz? Quanto o seu filho sabe da palavra do Senhor? Quantos versículos ele já tem aprendido da palavra do Senhor? E infelizmente há muitos que não valorizam, não estimam as Escrituras, não estimulam nem filhos nem cônjuges a estarem diariamente com contato com a palavra do Senhor. E qual é o resultado disso? É a ruína de casamentos que por vezes estão permanecendo juntos somente por aparência, mas que muitos já têm concluído: não vale a pena continuarmos. Daí os cônjuges viverem frustrados com o casamento, porque neles se cumpre o princípio estabelecido no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tais pessoas estão estabelecendo suas casas aquém do Senhor. E quando isso é uma realidade na vida de um casamento, se o Senhor não edificar a casa, ela vai ruir. Porque é em vão que se esforçam aqueles que a edificam. Eu diria que nisso está a frustração em que cônjuges hoje, muitos casamentos estão vivendo. Deixe-me dizer que com o advento do período na história denominado de iluminismo, isso do século XVIII e seguintes, nós temos que, naquele contexto, o iluminismo foi um movimento filosófico naquela época, um movimento filosófico e literário que foi caracterizado por uma profunda crença na razão humana, uma profunda crença na potencialidade da razão humana e também da ciência. Então, naquele contexto do iluminismo, na história século XVIII, nós temos um novo conceito para o casamento. Se antes o casamento era visto como uma instituição divina, provida por Deus para a ordem de uma sociedade, com o iluminismo, esse conceito de um vínculo solene, que carregava em si um preceito de um compromisso com Deus, como sendo o criador do casamento, foi então deixado de lado. Foi bombardeado.
Naquele contexto, cria-se que o casamento beneficiava toda uma sociedade e toda a humanidade. Havia uma crença no casamento como sendo para o resto da vida. Não vamos muito longe, se pensarmos em 40 anos, nós tínhamos casamentos que eram muito mais duradouros. Pessoas permaneciam casadas e muitas vezes infelizes, mas tinham um compromisso com o voto estabelecido. Permaneceriam casados. Era forte o conceito de que nenhum outro tipo de ambiente proporcionaria a um indivíduo melhor acolhimento e preparação para a vida do que o ambiente familiar. Havia satisfação dentro do casamento. Mas o casamento foi redefinido depois do Iluminismo como forma de encontrar satisfação pessoal. A releitura destrona Deus e coloca a satisfação do indivíduo como aquilo que ele deve buscar. Tira-se o foco em um compromisso com Deus e agora foca-se nos próprios sentimentos, no promover a satisfação do cônjuge, e assim a herança que se tem hoje é de pessoas estabelecendo casamentos por si mesmas, não considerando Deus como autor do casamento, nem o propósito pelo qual ele estabeleceu o mesmo, que seria refletir a sua glória através da união entre um homem e uma mulher que juntos estabeleceriam uma casa, uma família na qual viveriam para ele como sendo um reflexo, ainda que de forma ofuscada, da realidade do céu. O lar tirou Deus do trono, destronou Deus, e é isso que temos ainda hoje, em um avanço muito maior que começou lá atrás no período do Iluminismo. Destrona-se Deus e se estabelece o homem no centro. Agora não mais Deus, mas o próprio indivíduo e a sua realização é que está no centro. Então você mesmo pode observar a banalização que o divórcio hoje é considerado. São pessoas que se separam sob a égide, o argumento de não estarem felizes. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu vou me separar. O esposo dela não era um servo do Senhor. Mas por que você vai se separar? Ele está traindo você? Não. Ele está ameaçando matar você? Não, mas é porque ele não me faz feliz. E para mim, eu tenho o direito. O senhor não acha, pastor, que eu tenho o direito de ser feliz? E isso era suficiente para ela se separar. Nós temos hoje cláusulas de evasão, rotas de fuga do casamento, as mais bizarras possíveis. Incompatibilidade de pensamento. Há pessoas que se separam porque não suporta ver o cônjuge espremer o creme dental pelo meio, deveria começar de baixo. Há outros que se separam porque o temperamento do cônjuge é difícil, porque não suportam mais a toalha molhada em cima da cama, porque não aguentam isso ou aquilo outro, é porque a esposa não sabe cozinhar, outras coisas mais. As cláusulas de evasão são as mais diversas possíveis e na maioria das vezes não tem nada a ver com o adultério ou rejeição no que diz respeito à fé, que é o que a Bíblia prescreve. Essas pessoas não estão interessadas em saber quais são as cláusulas expostas pela Bíblia que dão a ele ou a ela liberdade para deixar um casamento. Elas estão interessadas antes em pararem de sofrer, uma vez que é o seu próprio sentimento que está no centro do casamento, e não Deus. Oh, quanto é, ou pelo menos deve ser diferente, a vida de um casal que vive à luz da presença de Deus, dando a ele a honra que lhe é devida, dando a ele o reconhecimento de ser o autor do casamento. Em Hebreus 13, verso 4, o escritor aos Hebreus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Deus estima em alta honra o casamento. Um casal que desconsidera isso está desconsiderando o próprio Deus. Divórcio é um pensamento totalmente inconveniente para servos do Senhor. Por quê?
Porque um casal de servos do Senhor tem Deus no centro. E quando esse casal tem Deus no centro, ele compreende o ódio ou a aversão que Deus tem ao divórcio. Deus abomina o divórcio, Malaquias 2,16 afirma isso. Não que este casal seja isento de dificuldades. Ele continua tendo dificuldades, apesar de Deus estar no centro, o casal ainda é composto de dois pecadores. Se um pecador sozinho já causa destruição, dois são destruição em dobro. Há incompatibilidade, há dificuldades. O próprio Deus disse: o desejo da tua esposa, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. A submissão não é algo natural e feito de bom grado, com tanto prazer, não o é. Assim como para o homem não é no piloto automático o amar, mas é a linguagem que nós temos e precisamos nos adaptar a ela. 3 vezes em Efésios 5, Deus diz para o homem amar a esposa. E 3 vezes Deus diz para a mulher respeitar o marido, ser submissa. É a linguagem de amor que Deus estabeleceu. Logo, se Deus é central na minha casa, se Deus é central na minha vida, eu vou amar a minha esposa, como foi dito aqui no período de cânticos. Cantamos sobre o amor de Deus, porque só amamos de fato quando amamos Deus. Estava conversando com uma irmã em Cristo que está em desobediência ao Senhor, desfrutando de um relacionamento que a Bíblia chama de incompatível, de jugo desigual. Eu disse: minha irmã, não faça isso. Você vai quebrar a sua cara. Não tenho visto nenhum servo de Deus prosperar no meio da desobediência. Você vai quebrar a sua cara. Não faça isso. O problema é que ela já assentou no seu coração satisfazer os seus próprios anseios. E para ela voltar agora, muito provavelmente só depois de realmente quebrar a cara. O que será o final do caminho que ela está trilhando? Está na desobediência. Sabe, irmão, se realmente queremos construir um céu em nossa casa, é preciso que Deus seja central em nossas vidas. Eu diria que assim como os planetas ao redor do Sol, nós devemos ser diante de Deus, em constante rotação diante dele. A sua glória deve nos manter em órbita, na dependência que precisamos desenvolver, cativos à sua glória. Para muitos, Deus está apenas às margens de suas vidas e centenas de outras boas coisas estão no centro. Não Deus. Tal casal certamente corre risco de ruir. Porque assim como no céu Deus é central, aqui na terra, em nossas vidas, Ele deve o ser. Em nossa casa, em nosso lar, Deus deve ser adorado, exaltado, magnificado. Seres consagrados, assim deve ser o nosso lar. Maridos, esposas e filhos consagrados ao Senhor. Se você não tem o hábito de fazer esses pequenos exercícios, você precisa fazê-lo. Conhecer a Deus, apreciar a Deus e valorizar a glória de Deus sobre todas as coisas, incluindo nosso próprio cônjuge e filhos, é a chave para construir um céu em nossa casa. Sabe, todos nós casamos pela fé. Não temos ideia da potencialidade que o nosso cônjuge tem. Não temos convicção de que ficaremos no casamento e envelheceremos e chegaremos a 80 anos e morreremos juntos. Não temos ideia. Nós podemos enfrentar um acidente e algum dos dois ficar viúvos. Nós podemos enfrentar um adultério. Um dos dois sai num prejuízo maior e a família toda perde. Uma casa desfeita. Nós podemos enfrentar uma enfermidade e vivermos terrivelmente num ambiente de tribulação. Tudo isso nós podemos passar. Agora, se Deus for central, vale a pena viver pela fé nele. Porque mesmo se formos surpreendidos com a pior das humilhações, como é um adultério, mesmo se formos abandonados pelo nosso cônjuge,
Nós vamos ter a perspectiva correta de Deus, o Senhor foi, o Senhor é e sempre será o centro da minha vida. Dói, é humilhante, é terrível ver a minha casa destruída, eu ser abandonado, abandonada pelo cônjuge que eu pensei que era do Senhor para a minha vida, me deixar assim. Mas se eu tenho o Senhor, eu estou firme na esperança da sua glória. Infelizmente, um dia eu tive que lidar com a esposa querendo se suicidar. Crente. Minha irmã, por que você quer fazer isso? Porque meu marido me traiu. E você vai se matar por isso. Você tem certeza que não está desenvolvendo uma idolatria no seu coração? Se não pelo seu próprio cônjuge, pela sua própria honra? Quando nós amamos ao Senhor, nós estabelecemos uma escala de prioridade que Ele é o centro. E quando essa escala é obedecida, eu tenho uma visão correta para com a minha esposa. Eu tenho uma visão correta para com o esposo, para com os filhos. Cada um no seu devido lugar, refletindo a glória do céu. Ele é central. Deus tem sido central na sua casa. Ore com sua esposa, ore com seu marido, leia uma Bíblia, consagrem os filhos, faça com que a sua casa reflita de fato os princípios do céu. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te damos graças, porque o Senhor é central no céu e deve ser central em nossa casa, central em nossa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos a Ti que o Senhor guarde a nossa casa. Guarda-nos do tropeço, Senhor, das investidas do inimigo, da inclinação da nossa carne. E preserva, Senhor, a nossa casa como refletindo, ainda que de forma ofuscada, o resplendor da sua glória, Senhor. Que a nossa casa seja um lar cristão. Não uma casa onde crentes moram, mas uma casa onde Cristo reina. Reina, Senhor, na vida de cada marido. Reina, Senhor, na vida de cada esposa aqui presente. Reina, Senhor, em nossas casas, para que de fato reflitamos a sua glória, o resplendor que nos alcançou. Oramos, ó Deus, pelos lares que aqui estão representados. Homens e mulheres que sentados aqui, bem vestidos, escondem dos homens um lar marcado pela insensatez, pela intolerância, pela brutalidade, talvez pela impureza. O Senhor conhece cada casal que está aqui presente. O Senhor conhece casais aqui que talvez tenham discutido seriamente a possibilidade de entrarem num divórcio. Senhor, por favor, ajuda-os para que estabeleçam o Senhor como centro de suas vidas. Que eles entendam que não bastam simplesmente bater o pé e dizer, vamos continuar, vai dar certo, mas precisam antes bater o pé e dizer, ó Deus, seja o centro de nossas vidas. E isso sim fará a diferença. Restaura casamentos, ó Senhor. Restaura esposas machucadas, feridas. Restaura maridos feridos, machucados. Restaura, Senhor, corações que estão aqui marcados pela amargura, pelo rancor. Pessoas que cada discussão traz à tona novamente todo um histórico de vida, traduzindo um ambiente extremamente hostil na sua casa. Senhor, restaura o desejo de homens aqui quererem voltar para casa quando saírem do seu trabalho e não saírem do trabalho pensando, lá vou eu voltar para aquele inferno e encontrar um ambiente hostil. Ó Senhor, aqueles casais que necessitam, ministre restauração, Senhor. E de fato, como já disse uma cantora em uma de suas canções, minha casa será uma casa de bênção. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, onde Jesus tem prazer em ficar. Senhor, reina em nossa casa,
reina em nossa vida, que vivamos casamentos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.